Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Matemática Discreta, ou então Fundamentos da Matemática. Vamos dar então continuidade ao nosso curso, vamos dar início a uma nova etapa, né? Vamos dar início à segunda parte desse curso. Na primeira parte nós vimos a parte de lógica e a parte de conjuntos, né? Então eu lembro a vocês que sempre que era possível nós aplicarmos a parte de lógica na teoria de conjuntos, nós aplicamos, né? Tentamos fazer isso da melhor maneira possível. E agora vamos dar então um passo adiante, onde nós vamos estudar um pouco sobre relações, né? Então a segunda parte desse curso é relativo a relações, tá? E por fim, lá no, a última parte vai ser então sobre funções, tá certo? Para nós podermos falar em relações, nós precisamos da noção de produto cartesiano. Para falar sobre produto cartesiano, nós precisamos da noção de pares ordenados. E para falar de pares ordenados, nós precisamos da noção de conjunto das partes, né? Então, vindo de trás para frente, das coisas que nós precisamos, a primeira coisa que nós vamos fazer, então, que nós vamos trabalhar, é com o conjunto das partes e com pares ordenados, tá? Você fala assim, mas par ordenado, você não precisa falar para mim par ordenado. Eu sei o que é um par ordenado. Eu lamento dizer para você que você não sabe o que é um par ordenado. Não sabe dizer o que é. Você sabe reconhecer um par ordenado, mas você não sabe dizer o que é. Tá? E nós vamos ver isso hoje. Hoje nós vamos ver a definição formal do que vem a ser de fato um par ordenado. Por que é isso? Por que eu quero fazer isso com vocês? Porque se você não sabe o que você está falando, como é que você vai falar? Como é que você vai falar de uma coisa que você não sabe? Né? Como é que você vai estudar uma coisa que você não sabe? Fala, mas eu sei o que é um par ordenado. Um par ordenado são dois elementos separados por vírgulas, encaixados por dois parênteses. Um parênteses à esquerda e um parênteses à direita. Né? É parênteses, um elemento, vírgula, outro elemento, fecha. Né? Isso é um par ordenado. Bom, isso ser um par ordenado é tão artificial quanto o suco de pozinho. Não tem como ser mais artificial do que isso. Né? Você não sabe o que é. Você não sabe qual é a essência, qual é a natureza de um par ordenado. Ele é formado pelo quê? Entende? O que eu quero dizer é qual é a natureza desse sujeito. Você não sabe dizer. Da mesma forma que você não sabe dizer qual é a natureza do x lá nos polinômios. Né? Tem um vídeo gravado que explica o que é o x dos polinômios. É uma construção bem longa, mas lá a gente tenta explicar. Você também não sabe. Você não sabe o que é o x dos polinômios. Provavelmente, se você está me assistindo, você não sabe. Né? Isso não quer dizer que você não possa aprender. Então, par ordenado tem essa artificialidade que é nos imposta desde o ensino fundamental, inclusive, né? Oitavo, nono ano, você já vê pares ordenados, e você vê dessa forma, o par ordenado, lá ainda é números, né? Em cálculo também são números, em GA também são números, né? Em GA, por exemplo, quem está fazendo geometria analítica, vê não só pares ordenados, mas vê ternas ordenadas, né? São coisas do espaço, né? Mas o que são essas coisas, né? Que noção é essa? O que é um par ordenado? Tá? E terno ordenado, então, deve ser algo bem mais sofisticado do que um par ordenado, né? Então é isso que nós queremos ver hoje com vocês, beleza? Bom, parando de enrolação aqui, vamos então aos objetivos. O primeiro objetivo é definir o conjunto das partes de um conjunto, né? Aí você fala assim, putz, conjunto das partes, o que é a parte? Parte é um pedaço, né? Então você está falando para mim que nós vamos ver o conjunto dos pedaços de um conjunto. Basicamente isso. Mas pedaço de um conjunto significa subconjunto. Exatamente isso, né? Então nós vamos falar hoje, vamos falar um pouco sobre o conjunto dos subconjuntos de um conjunto. Olha que coisa bizarra, né? Mas nós vamos precisar. Para quê? Para que nós possamos definir então o que vem a ser um par ordenado de maneira formal. Então, nós vamos dar a definição formal do que vem a ser um par ordenado. E nós vamos demonstrar quando que dois pares ordenados são iguais, né? Porque essa é outra coisa artificial que passam para você sem nenhuma explicação, né? O cara fala, ó, o par ordenado XY é igual ao par ordenado, por exemplo, ZW, se o x for igual a y e o z for igual se o x for igual a z e o y for igual a w, né? Ou seja, se as abscissas são iguais e as ordenadas são iguais, né? Então os pares ordenados são iguais.
Nós vamos demonstrar hoje, porque como nós vamos ter uma definição formal do que vem a ser um par ordenado, então nós podemos demonstrar, não simplesmente dizer quando que dois pares ordenados são iguais. Então nós vamos mostrar por A mais B quando que dois pares ordenados são iguais. Beleza? Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos começar observando vocês o seguinte, que você tem várias maneiras de você construir conjuntos a partir de conjuntos conhecidos. As três principais formas que nós vimos para construir novos conjuntos é a união, a interseção e a diferença de conjuntos. Uma outra maneira de você construir é o tal do produto cartesiano, que nós vamos introduzir na aula de hoje, só que não nesse vídeo. Nós vamos fazer isso no próximo vídeo, tá? Então eu dei uma separada aqui. E antes disso, nós vamos ver o conjunto das partes, que é um conjunto tão importante quanto o produto cartesiano, tá certo? Nós precisamos desse conjunto das partes para várias coisas, e uma das coisas que a gente obtém a partir do conjunto das partes é a noção formal e matemática do que vem a ser um par ordenado, tá certo? Por que você, por exemplo, você está fazendo computação, por que você precisa saber dessas coisas, né? Por que você precisa saber da definição formal de par ordenado? Bom, como eu já tentei convencer vocês que fazem computação, que você precisa ensinar um computador. Um computador só entende coisas formais. Bom, então é bom que você também conheça coisas formais. Não é verdade? Porque se você conhece coisas formais, você vai poder ensinar para o seu computador coisas formais. Você vai poder programar o seu computador de maneira formal. Se você faz matemática e está me assistindo, por que é que você precisa saber o que é um par ordenado do ponto de vista formal? Formalmente, né? Por que você precisa saber a definição formal de par ordenado? Cara, você vai dar aula disso. Como que você vai dar aula de um negócio? Eu repito, como que você vai dar aula de um negócio que você não conhece a fundo, que você não conhece bem? Né? Não tem como. Fica uma coisa muito artificial. Se um aluno chegar para você e falar assim, professor, não me convenceu esse papinho aí de que par ordenado são dois números separados por vírgulas e fechados aí por um parênteses em cada lado. Não me convenceu. O que é isso de verdade? Tá? Isso aí para mim Se o cara falar para você que aquilo é artificial, você tá na água, senhor professor. Tá? Se você não souber a definição formal. Então, por isso que essas coisas são importantes que você saiba a formalidade. Tá? Seja formal, você saiba a definição correta. Tanto para quem é da computação, como para quem é da matemática. Não importa de que área que você é. Tá certo? Não importa muito o curso, tá? Então vamos lá à definição de conjunto das partes, tá? Então vamos considerar A um conjunto dentro de um universo U. Lembrando que nós sempre estamos nessa situação, né? Nós sempre estamos trabalhando com um certo universo e dentro desse universo U nós vamos pegar um conjunto A. O que vem a ser o conjunto das partes de A? É o conjunto que nós vamos denotar por essa anotação aqui, tá? Então, isso aqui significa conjunto das partes. Quais são os elementos desse conjunto? Ele é formado por todos os subconjuntos de A. Todos os subconjuntos de A? Todos os subconjuntos de A. Tá? Então, você pega um conjunto A e você extrai desse conjunto A todos os subconjuntos possíveis dele. Extrai todos. Põe eles dentro de um saco, pronto. Você tem o conjunto das partes. Por que é conjunto das partes? Se você prestou atenção antes, parte significa pedaço. Pedaço de um conjunto é subconjunto. Né? Pedaço, né? Não tem a subcelebridade? Não é uma celebridade, é só uma subcelebridade, né? Esse prefixo sub tem essa noção, tem essa ideia intuitiva de pedaço, quase, né? Assim, tá certo? Então, por isso que a gente chama de conjunto das partes. Poderíamos chamar de conjunto dos subconjuntos, mas isso não seria matematicamente elegante. Né? Não seria elegante você falar um conjunto dos subconjuntos. Né? Então, os caras chamaram de conjunto das partes, que é basicamente a mesma coisa. Tá? Ou seja, do ponto simbolicamente, né? Simbolicamente, o conjunto das partes de A, que a gente denota por esse P caligráfico, então você, professor, não sei fazer esse P caligráfico dessa forma aqui bonitinha. Não, não tem problema, é só fazer um P normal mesmo, tá? Faz ele meio caligráficozinho lá e tá tudo certo, tá? Então, o conjunto das partes de A
é formado por todos os conjuntos do universo U que estão contidos no conjunto A. Então, isso é uma coisa importante. Quais são os elementos? Quais são os elementos do conjunto das partes de A? Pensa no conjunto das partes. Olha quais são os elementos. Então, o conjunto das partes de A é um conjunto formado por conjuntos. Os elementos do conjunto das partes são conjuntos. São conjuntos que estão contidos no A. Tá? Então, isso é... Você fala assim, cara, como assim um conjunto formado por conjuntos? Vou te dar um exemplo. Pega uma universidade. Pega qualquer universidade. Essa universidade, você pode ver ela, por exemplo, como... pegue as turmas. Pronto. Pegue todas as turmas, da sua universidade, de todos os cursos, tá? Então, cada turma é um conjunto de alunos. Então, cada turma é um conjunto. Quando você forma o conjunto de todas as turmas, você tem a universidade toda. Então, pronto. A universidade é um conjunto cujos elementos são conjuntos. Tá certo? Então, isso não é tão absurdo assim como se imagina, tá? Você pode pensar, por exemplo, um carro é um conjunto de peças, né? Então, um carro é um conjunto formado por peças. Quando você vai numa concessionária e você vê, ou uma revenda, e você vê vários carros ali expostos, o que você está vendo? Você está vendo um conjunto formado por conjuntos. Cada elemento da concessionária lá é um carro que é um conjunto de peças. Entendeu? Então, essa é a ideia. O conjunto das partes é mais ou menos isso. Né? É um conjunto formado por conjuntos. Só que não são quaisquer conjuntos. Para estar no conjunto das partes, para um elemento fazer parte do conjunto das partes de A, ele tem que estar contido no A. Tá certo? Então, basicamente é isso. Aí você tem o seguinte, ó. Isso daqui é genial. Quando que um elemento pertence ao conjunto das partes? Então, X pertence às partes de A, se e somente se o X está contido em A. Então, se você quer saber se um elemento pertence às partes de A, você pergunta, você é um subconjunto de A? Se a resposta for sim, pronto. Ele faz parte, ele pertence às partes de A. Tá certo? Então, há essa relação. X pertence às partes, se e somente se X está contido no A. Então, você observa o seguinte, ó. O vazio sempre pertence às partes de A. Isso para qualquer conjunto A. Por quê? Porque o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Ora, se o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, ele pertence às partes de qualquer conjunto A. Tá certo? O próprio conjunto A, ele pertence ao conjunto das partes dele mesmo. Por quê? Porque o A, nós sabemos que ele é um subconjunto de si mesmo. Então, como o A está contido, A está contido em A, então A pertence às partes de A. Vazio está contido em A. Se o vazio está contido, é porque o vazio pertence ao conjunto das partes de A. Tudo bem? Vamos dar um exemplo que talvez isso vai ficar um pouco mais claro para você. Então vamos lá. Vamos pegar esse conjunto aqui, o conjunto A formado pelas letras A, B e C. Tá? Então quem é o conjunto das partes? Vamos procurar todos os subconjuntos desse conjunto A. Não tem jeito. O vazio é subconjunto desse conjunto. Se ele é um subconjunto, ele é um elemento do conjunto das partes de A. Então, o vazio é um elemento. Você pode formar 3 conjuntos unitários. Ó. O conjunto formado só pelo A, o conjunto formado só pelo B e o conjunto formado só pelo C. Tá? Então, cada um desses subconjuntos de A, cada um desses conjuntos unitários, que são subconjuntos de A, eles são elementos do conjunto das partes de A. Tá certo? E você fala assim, mas eu poderia formar outro subconjunto. Eu poderia formar o subconjunto formado pelo AB, por exemplo. É verdade. Se você tem esse subconjunto formado pelo AB, ele é um elemento do conjunto das partes de A. Mas você fala assim, mas professor, dá para formar também um conjunto formado só pelo A e pelo C, né? Verdade. Esse também é um elemento do conjunto das partes. Aí você fala assim, por fim, eu consigo formar o conjunto formado pelo BC. Verdade. Então, tem um novo conjunto. Esse subconjunto é um elemento das partes de A. E por fim, você fala assim, olha, o conjunto todo sempre faz parte
do seu próprio conjunto das partes, então eu também vou colocar ele lá dentro, e, portanto, este é o conjunto das partes deste conjunto aqui. E aí você tem, olha a relação que você tem, né? O seu conjunto A, ele tem 3 elementos. Quando você for formar o conjunto das partes de A, olha quantos elementos deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é exatamente 2 elevado ao cubo. Então, por isso fica ali a pergunta, né? E se o conjunto A tivesse 4 elementos? Quantos subconjuntos, ou seja, qual seria a quantidade de elementos que tem o conjunto das partes de A? Né? Essa é uma coisa para você pensar. E se tivesse 5 elementos, 6, 7, 8, como que seria? Tá? Para você pensar. Pensa um pouquinho a esse respeito. Mais exemplos, olha só. Esse, pensa nisso daqui, ó. Inclusive, anota isso. Escreve isso aqui num post-it e cola lá em algum lugar. Cola no mural. Um elemento pertence às partes de A, X pertence às partes de A, se somente se o X está contido em A. Anota isso. Isso é importante para você saber quando que um elemento pertence às partes de A. Sabendo disso, olha só, este elemento aqui, ó, o conjunto formado pelo 1, 2, 3, 4, pelo 1, 2, 3, o conjunto formado pelo 1, 2, 5 e 6, pertence às partes, ao conjunto das partes dos naturais. Por que ele pertence ao conjunto das partes dos naturais? Porque ele está contido no conjunto dos números naturais, tá? Esse conjunto aqui, ó, menos 1, 2, 5 e 6, ele não pertence às partes de A. Por que ele não pertence às partes de A? Porque esse conjunto aqui ó, não está contido nos naturais. Por que ele não está contido? Porque o número 1 não pertence aos naturais. Tá? Ao contrário desse aqui, ó. Esse conjunto está contido nos naturais. Porque todos os elementos desse conjunto pertencem aos naturais. Então ele está contido. Se esse conjunto está contido, esse conjunto pertence às partes de N. Tá, esse conjunto aqui não pertence às partes de N, mas pertence às partes ao conjunto das partes dos inteiros. Por quê? Porque agora sim, esse mesmo conjunto é um subconjunto dos números inteiros. Não é um subconjunto dos naturais, mas é um subconjunto dos inteiros. Se é um subconjunto dos inteiros, ele pertence às partes de Z. Tá? Agora, olha só. Só para deixar um pouco mais confuso ainda. Tá? Olha para esse conjunto aqui. Ó. Esse é um conjunto formado por 3 conjuntos. O conjunto 5, 6, o conjunto unitário 0 e o conjunto menos 3 e menos 10. Tá? Olha só, isso é um conjunto formado por subconjuntos. Aqui está dizendo, esse conjunto aqui, ele está contido no conjunto das partes dos inteiros. Por que ele está contido? Porque olha só, olha para esse subconjunto aqui. Ó. Tá vendo esse subconjunto 5 e o 6? O subconjunto 5 e 6, ele pertence às partes de Z. Por que ele pertence às partes de Z? Porque ele está contido em Z. O conjunto formado pelo 0 pertence às partes de Z. Por quê? Porque o conjunto formado pelo 0 está contido em Z. Se ele está contido em Z, é porque esse conjunto aqui pertence às partes de Z. E por fim, o conjunto formado pelo menos 3 e pelo menos 10 também pertence às partes de Z, porque esse conjunto está contido em Z, certo? Então, olha só, quando você faz o conjunto formado por esses conjuntos aqui, ó, você tem que ele estar contido no conjunto das partes de Z. Cada elemento, quais são os elementos desse conjunto aqui do lado esquerdo? Um elemento é esse conjunto aqui, 5, 6. O outro elemento é o conjunto formado pelo 0. E o outro elemento é um conjunto formado pelo 3 e pelo 10. Cada elemento pertence às partes de Z. Se cada elemento pertence às partes de Z, é porque esse conjunto está contido nas partes de Z. Tá certo? Complicou um pouquinho? Ficou mais difícil? Ficou mais difícil. Dá uma olhadinha, dá uma pausa nesse slide 5 aqui, dá uma olhadinha um pouco melhor nisso. Qualquer dúvida, você me escreve. Tá? E finalmente, então, chegamos à noção mais importante desse vídeo, né? Que é a noção de par ordenado. Tá certo? Então vamos lá, vamos ver o que vem a ser um par ordenado, então, do ponto de vista formal. Então vamos pegar A um conjunto qualquer, tá? A é um conjunto qualquer, e X e Y são 2 elementos de A, tá certo? O que você tem? Você tem o seguinte, ó, o conjunto formado só pelo X, ele está contido no A, porque o X pertence a A.
O conjunto formado pelo x e pelo y, eles também está contido em A. Porque o x e o y pertencem a. Ora, mas se esse conjunto está contido em A, esse conjunto aqui está contido em A, então o conjunto formado pelo x e o conjunto formado pelo xy, esses dois subconjuntos aqui, esses dois elementos, eles pertencem às partes de A. Tá certo? Então, eles pertencem às partes de A. E eles pertencem às partes de A, você pode formar um novo conjunto. Que conjunto é esse? O conjunto cujo primeiro elemento é o conjunto x. O primeiro elemento é o conjunto x. E o segundo elemento é o conjunto formado pelo conjunto xy. Olha que coisa complicada, né? Vamos lá, vamos de novo, não tem problema. O conjunto formado pelo x, esse conjunto unitário está contido em x. Esse conjunto com dois elementos também, desculpa. Esse conjunto unitário aqui formado pelo x está contido no A. Esse conjunto com dois elementos aqui, ele também está contido em A. Se ambos estão contidos em A, então ambos pertencem às partes de A. Ambos pertencem. Se ambos pertencem, a hora que eu fizer o conjunto formado por esses dois elementos aqui, ó, pelo conjunto x e pelo conjunto xy, então esse conjunto está contido nas partes de A. Tá? Está contido porque porque esses dois elementos aqui, eles pertencem às partes de A. Ora, se os dois elementos pertencem, o conjunto formado por eles está contido nas partes de A. Tá certo? Este conjunto aqui, esse conjunto, ele é chamado de par ordenado. E ele é denotado por xy. Dessa forma aqui. Parênteses, x, vírgula, y, parênteses. Tá? Essa é a notação, então, de par ordenado. É claro que nós não vamos inventar uma notação diferente daquela que você já conhece. Isso seria um absurdo, né? Então, nós vamos manter a mesma notação que você conhecia, né? Que é a notação de par ordenado. Só que agora você sabe o que é um par ordenado. Você pode não ter entendido direito, talvez você não tenha entendido direito, mas que você sabe, você sabe. Ele é um conjunto cujos elementos são dois conjuntos. Um dos conjuntos formadores dele é o conjunto unitário X. Ó, tá vendo a primeira letra que aparece aqui? Então, é o conjunto unitário X. O segundo elemento desse conjunto é um outro conjunto formado pelos elementos X e Y. Olha aqui, X e Y. Tá certo? Então, em símbolos, o par ordenado XY é o conjunto que tem dois elementos. O primeiro elemento é o conjunto X, o segundo elemento é o conjunto XY. Então, um par ordenado nada mais é do que um conjunto composto por dois conjuntos. O primeiro desses conjuntos, o primeiro elemento, é formado só pelo X. É o conjunto unitário X, que é o primeiro elemento aqui do par ordenado. O outro elemento desse conjunto é o conjunto formado pelo X e pelo Y. Pelo X e pelo Y. Vamos a um exemplo que talvez vai ficar um pouco mais claro. Vamos lá. Vamos pegar esse conjunto aqui. Ele é formado por duas letras, pela letra B e pela letra C, e por dois números, o 2 e o 3. Tá? Então, quem é o par ordenado? BC. Ó, o par ordenado BC, ele é um conjunto formado por dois conjuntinhos. Esse aqui é o primeiro conjunto, ó, formado só pelo B, e o segundo conjuntinho é o conjuntinho formado pelo B e pelo C. Tá? Quem é o par ordenado B3? Ó, o par ordenado B3 é um conjunto cujos elementos são dois conjuntos. O primeiro conjunto é formado pelo B, aqui, e o segundo conjunto é formado pelo B e pelo 3. Aqui. Tá? Quem é o par ordenado CC? Ó, o par ordenado CC é o conjunto, ó, tá vendo? Conjunto, formado por dois subconjuntos. O primeiro subconjunto só tem o C. O segundo subconjunto tem os elementos C e C. Você fala assim, putz, mas peraí. Um conjunto formado pelo C e pelo C é só formado pelo C. Então, o par ordenado CC é um conjunto que tem dois elementos.
O primeiro elemento é um conjunto que tem só o C, o segundo elemento só tem o C. Você fala assim, mas esses dois elementos aqui eles são iguais. Ó. É um conjunto formado por dois elementos iguais, mas não preciso repetir elementos num conjunto, então eu posso escrever assim. Então, olha só, olha o que é o par ordenado CC. É um conjunto formado por um conjunto. Que conjunto é esse? É um conjunto formado pelo C. Então, olha só, o par ordenado CC, do ponto de vista formal, é um conjunto unitário. É um conjunto unitário. Só tem um elemento lá dentro. Que elemento é esse? O conjunto formado pelo C. Tá? O 2C. Quem é o par ordenado 2C? De novo, é um conjunto formado por dois elementos, por dois subconjuntos. O primeiro conjunto é o 2. Um conjunto unitário só tem o 2. E o segundo elemento é o conjunto 2 e C. Tá? O 3,2, olha só, o 3,2 muda um pouco de figura. É um conjunto formado por dois elementos. O primeiro elemento é esse conjunto aqui, o conjunto 3. E o segundo conjunto é esse conjunto aqui, ó, é o 2 e o 3. Tá? Isso é o par ordenado 3,2. O par ordenado 2,3, ele é diferente. O primeiro elemento é o conjunto unitário 2, e o segundo elemento desse conjunto é o conjunto formado pelo 2 e pelo 3. Tá? Então você observa, nesse exemplo, que um par ordenado 3,2 é completamente diferente do par ordenado 2,3. Porque os elementos deles são completamente diferentes. Tudo bem? Quem é o CB? Quem é o par ordenado CB? É um conjunto com dois elementos. O primeiro elemento é o conjunto formado pelo C. O segundo elemento é o conjunto formado pelos elementos C e B. Tá? E, de novo, aqui, você pode observar que esse conjunto é completamente diferente. Esse par ordenado CB é muito diferente do par ordenado BC. Tá? Finalmente, quem é o conjunto formado, quem é o par ordenado 3,3? É o conjunto formado por dois elementos. Esse conjunto aqui e esse conjunto ali. Tá certo? Esse conjunto, tá vendo esse conjunto aqui, ó? Ele é formado pelo 3 e pelo 3. Então, estou repetindo elementos. Não preciso repetir o elemento. Então, o conjunto formado pelo 3, 3 é o conjunto formado pelo 3. Este conjunto aqui, esse conjunto, é igual a esse conjunto aqui. Os elementos são iguais. Tá certo? Agora, eu tenho um conjunto cujos elementos estão repetidos, né? Tem dois elementos que estão repetidos. Eu posso jogar um deles fora. Então, o par ordenado 3, 3, ele é o conjunto que tem um elemento que é exatamente um conjunto que tem o número 3. Tá certo? Difícil isso? Acredito. Muito provavelmente isso é um... para mim, né, quando eu vi isso aqui pela primeira vez, isso aqui foi meio para mim foi difícil. Desculpa dizer isso para você, mas para mim foi difícil. Mas com o tempo você acaba se acostumando. Por isso você precisa fazer exercício, cara. Pede pro seu professor, fala, cara, me passa uns exercícios aqui sobre pares ordenados. Ou então, fica com dúvida, entra em contato comigo. Né? Não tem problema, a gente tenta resolver da melhor forma possível. Tá? Continuando, então. Isso daqui, esse conjunto aqui, por que ele é chamado de par ordenado? Né? Por que isso aqui é chamado de par ordenado? Primeiro, porque ele é um conjunto formado por um par de elementos. Então, um par ordenado é um conjunto formado por um par de elementos. Quais elementos são esses? Esses dois elementos aqui. Esses são os elementos que fazem parte do conjunto par ordenado. Tá? Então, é um par de elementos, por isso que ele é chamado de par. Por que ele é ordenado? Por que se dá o nome de ordenado? Porque, veja bem, ó, olha para esses dois elementos aqui. Esses são os elementos do conjunto par ordenado. Este conjunto está contido ali, ó, porque esse elemento X é um elemento desse conjunto aqui. Então, esse conjunto aqui está contido lá. Isso nos dá a impressão de que o conjunto da direita ele é maior do que o conjunto da esquerda. Dá essa impressão, né? Parece que o conjunto da direita tem dois elementos e o conjunto da direita tem um só. Então, essa noção de contingência, de estar contido, nos dá a noção de ser menor, né? Ou nos dá a impressão de que o conjunto da direita é maior. Então, você tem uma espécie de ordem. Você sabe quem é maior que quem, né? Ordem tem nós temos essa ideia de ordem, né? Ordem significa o que é maior que o quê. Então, uma lei federal é maior que uma lei estadual, que é maior que uma lei municipal. Então, tem essa hierarquia, né? Ordem tem essa noção de hierarquia. Então, parece que esse conjunto da direita é maior que o conjunto da esquerda. E por isso
que ele é chamado de ordenado. Então, o par é ordenado. É um par, porque tem dois elementos, um conjunto formado por dois elementos, né? Então, é um par de elementos, e é ordenado porque os elementos, você sabe dizer quais elementos, qual é maior que quem. Intuitivamente, tá? Intuitivamente. Observe o seguinte, o que nós já tínhamos visto, né? É que se o x for igual a y, então esses dois conjuntos unitários aqui, eles são completamente diferentes. E por isso, ó, esse par ordenado xy, ele é diferente do par ordenado yx, tá? Justamente é o que nós vimos aqui, ó, né? Aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, tá vendo? Ó? O par ordenado 3, 2 tem um conjunto formado pelo 3 e o conjunto formado pelo 3 e pelo 2. O par ordenado 2, 3, ele é formado por dois elementos. O primeiro elemento é um conjunto unitário 2. E o segundo conjunto é esse conjunto 2, 3 aqui. Observe, ó, está vendo esse conjunto aqui? Esses dois conjuntos são iguais. Esses dois elementos aqui são iguais. Mas esses dois são muito diferentes. Então, como esses dois aqui são diferentes, embora esses sejam iguais, os conjuntos são diferentes. Então, esse par ordenado é diferente desse par ordenado ali. Então, por isso que nós temos essa noção aqui. Então, sempre que o x for diferente de y, você tem que o par ordenado xy é diferente do par ordenado yx. Tá? No par ordenado xy, o x é chamado de primeira coordenada ou abscissa, também não vamos mudar esse nome, e o segundo elemento ele é chamado, então, de segunda coordenada, ou então ele é chamado de ordenada. Por que ordenada? Porque ele tem a noção de que ele te dá a ordem, né? Te dá essa ordenação. Ele é que decide a ordem, né? Depende do y. Né? O conjunto x está contido no conjunto xy. Depende do y. O y é que nos dá a ideia intuitiva de que esse par ele é ordenado. Tá certo? Então, por causa disso. Tá bom? Abscissa. Por que é esse nome? Não faço a menor ideia. Não tenho a menor ideia de onde é que tiraram esse nome. Mas vamos lá. Finalmente, vamos mostrar quando que dois pares ordenados são iguais. Então, quando o par ordenado xy é igual ao par ordenado zw, se e somente se o x for igual a z e o y for igual a w, que é exatamente aquilo que nós vimos no ensino fundamental, no ensino médio, ou até mesmo na graduação em cálculo, em geometria analítica, definido. Né? A definição diz, olha, um par ordenado é igual a outro se as abscissas forem iguais e as ordenadas forem iguais. Se as primeiras coordenadas forem iguais, se as segundas coordenadas forem iguais. Isso é definição. Tanto em geometria analítica, quanto em cálculo, ou no ensino fundamental, no ensino médio, isso é passado como definição. Aqui não. Aqui é passado como uma proposição. Nós vamos demonstrar isso. Tá? Como é um C e somente C, nós precisamos mostrar duas coisas. Né? Primeiro, nós temos que mostrar a implicação da esquerda para a direita, e depois nós temos que mostrar a implicação da direita para a esquerda. Isso nós já vimos lá em lógica, né? Em lógica nós vimos que duas coisas são equivalentes, P é equivalente a Q, quando P implica em Q e Q implica em P. Tá? Então nós temos que mostrar essas duas coisas aqui. E é isso que nós vamos fazer. Vamos começar pelo item 1. Né? Vamos supor então que os dois pares ordenados, x e y, é igual ao par ordenado zw. Se isso acontece, então esses dois conjuntos aqui são iguais. Ó. Tá vendo? Esses dois conjuntos são iguais. Quando que dois conjuntos são iguais mesmo? Quando eles têm os mesmos elementos. Para esses dois conjuntos, como esses dois conjuntos têm os mesmos elementos, pode acontecer duas coisas. Primeiro, este elemento aqui é igual àquele elemento, ou seja, o conjunto formado pelo x é igual ao conjunto formado pelo z. Essa é uma possibilidade. E o conjunto formado pelo xy é igual ao conjunto formado pelo zw. Então, essa é uma possibilidade desses conjuntos serem iguais. A outra possibilidade para esses conjuntos serem iguais é esse primeiro elemento aqui, ó, ele é igual ao segundo elemento de lá. Então, ou seja, o conjunto formado pelo x é igual ao conjunto formado pelo zw. E o conjunto formado pelo xy é igual ao conjunto formado pelo z. Então, essas são as duas possibilidades para que esses dois conjuntos aqui sejam iguais. Os elementos têm que ser iguais. Então, este elemento aqui, ó, esse primeiro elemento, ou ele é igual a esse, ou ele é igual àquele lá. Opa, então, são duas possibilidades.
Se esse primeiro elemento é igual ao z, esse segundo conjunto aqui tem que ser igual a esse segundo conjunto. Aqui. Se o conjunto formado pelo x é igual ao conjunto formado pelo zw, né? Então o conjunto formado pelo xy tem que ser igual ao conjunto formado pelo z. Então essas são as duas possibilidades. Tudo bem? Então vamos lá. No primeiro caso, nós vamos ter que o x é igual a, o x é igual a z. Aqui. Se esse conjunto é igual àquele, como são conjuntos unitários, o x tem que ser igual a z. Aí eu venho aqui, ó, no lugar do z, eu coloco x. Tá certo? Beleza. Ou a outra possibilidade é, se esse conjunto x é igual a esse daqui, então não tem jeito, o x tem que ser igual a z igual a w. E se esse conjunto aqui for igual a esse, os elementos têm que ser todos iguais. Então o x tem que ser igual a y e tem que ser igual a z. Por quê? Por que o x tem que ser igual a y? Porque se o x for diferente de y, aqui vai ter dois elementos, aqui teria só um elemento. Mas esses conjuntos são iguais. Então esses elementos têm que ser todos iguais. E também, se o x for igual a esse, se esse conjunto aqui é igual a esse, isso aqui tem que ser um conjunto unitário. Para ser um conjunto unitário, z tem que ser igual a w. E para esses conjuntos serem iguais, então, eles ainda têm que ser iguais a z. Tá certo? Então vamos lá. O que acontece aqui, nesse primeiro caso? Ó, x é igual a z, e eu tenho que o conjunto formado pelo x e pelo y tem que ser igual ao conjunto formado pelo x e pelo w. Então não tem jeito aqui. O y tem que ser igual a w. Tá? Então eu vou ter que x, no primeiro caso, x igual a z e y igual a w. No segundo caso, ó, x igual a z igual a w, x igual a y igual a z. Então, ó, vamos lá. Ó, w é igual a z, z é igual a y, que é igual a x. Todo mundo é igual no segundo caso. Tá? No segundo caso, todo mundo é igual. Em qualquer um dos casos, ó, eu vou ter ó, x igual a z, y igual a w. X igual a z, y igual a w. Então é isso que eu tenho. Eu concluo a partir dessas duas coisas daqui que o x é igual a z e o y igual a... E nos dois casos, x igual a y e z igual a y, x igual a z e y igual a w. Nos dois casos. Ó, então era isso que era exatamente isso que eu queria mostrar, né? Aqui, ó. Queria mostrar que se esse par ordenado é igual, então x igual a z e y é igual a w. Chegamos, né? Aqui, ó. X é igual a z e y é igual a w. Tá? Então, quando os pares ordenados são iguais, eu tenho que as primeiras coordenadas são iguais e as segundas coordenadas também são iguais. Agora vamos mostrar o contrário, né? Se o x for igual a z e o y for igual a w, então o par ordenado xy é igual ao par ordenado zw. Vamos lá? Se o x for igual a z e o y for igual a w, esse conjunto unitário aqui é igual a esse conjunto unitário. E esse conjunto aqui é igual àquele lá. Por quê? Isso daqui é um conjunto unitário, formado pelo mesmo elemento, ó, porque aqui x é igual a z. Aqui eu tenho um conjunto com dois elementos. Aqui eu tenho um outro conjunto com dois elementos. Eu tenho por hipótese que o x é igual a z. E eu tenho por hipótese que o y é igual a w. Então esses conjuntos são iguais. Né? Então, olha só. Se eu formar o conjunto cujos elementos é esse conjunto aqui e esse conjunto, esse novo conjunto é igual àquele conjunto lá, porque os elementos são iguais. Ó. Este elemento é igual àquele, esse é igual a esse. Ótimo. Os pares ordenados são iguais. Beleza? Bom, com isso, então, nós encerramos esse vídeo. O vídeo ficou muito maior do que eu imaginava. Eu podia ter dividido esse vídeo em duas partes, mas eu não achei que ia ficar tão longo. Enfim, vimos então o que é conjunto das partes, vimos o que é um par ordenado do ponto de vista formal, demonstramos quando que dois pares ordenados são iguais. Essa noção de par ordenado, desse ponto de vista formal, eu repito para você, para mim nunca foi uma coisa muito trivial. Se for trivial para você, ótimo. Se for fácil para você, bom para você. Para mim nunca foi. Então é preciso estudar um pouco mais a fundo isso. É preciso procurar alguma coisa na internet, procurar alguma coisa nos livros. E eu repito de novo. Ficou com dificuldade? Me inscreva. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado disso. É formal isso daqui. Não tem nada de intuitivo. Não tem nada de artificial. Tá? Não é jogado para vocês. Tá? É definido de maneira formal.
demonstrações de maneira formal e tudo mais. Beleza? Bom, repito, espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.